A Bíblia nos diz: bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras da profecia. Ou seja, bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras de Deus e as praticam. A Bíblia também diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Para nós, eu e você poder agradar a Deus, é necessário a fé. A fé ela estando em Jesus Cristo, numa vida de prática, nós conseguiremos agradar a Deus. E quando a Bíblia fala de uma fé, ela fala de uma fé obediente. Ela não fala de uma fé para agradar a Deus sem obediência. É necessário uma vida de prática em obediência à palavra de Deus. Só assim conseguiremos agradá-lo. Nos dias atuais, nós podemos ver muitos acontecimentos. Quanto à volta do Senhor Jesus. Tudo está acontecendo e se cumprindo, como assim diz a palavra de Deus. A Bíblia vem se cumprindo, dia a dia, queira eu acreditar ou não, ela vai se cumprir por inteiro. E nisso, temos a oportunidade ainda nos dias atuais, de podermos analisar as nossas vidas e assim todos aqueles que almejam um dia ser salvo ainda está em tempo. Mas por que, pregador, você diz que ainda está em tempo? Porque a Bíblia nos diz: chegará o tempo, e não está longe, que a porta da graça, que é Jesus Cristo, irá se fechar. E quando ela se fechar, será tarde demais. Tarde demais para todos, sem exceção de ninguém. Para todos que quiserem ser salvos antes da vinda de Cristo. Porque Jesus pode raiar, como diz a sua palavra, a qualquer instante, sobre as nuvens do céu. E tanto eu, como vós que me ouves, temos essa oportunidade. Pela graça de Deus, o seu Filho Jesus Cristo, que cumpriu toda a vontade e a palavra de Deus,
Jesus Cristo morreu pelo pecado meu e seu, foi crucificado numa cruz, e Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e ele se encontra à direita do Pai como mediador, único mediador entre Deus e os homens na terra. Louvado seja Deus. Mas diante disso, a salvação está disponível para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas para todos aqueles que rejeitam, todos aqueles que não creem em Jesus Cristo, o que está reservado é apenas a perdição eterna. É reservado no dia final a separação final diante de Deus. Eu falo do dia do juízo final, ao qual todos aqueles que rejeitaram a chamada a abandonar os seus pecados e se converter ao Senhor, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, é o inferno. Por isso se faz necessário anunciar as verdades de Deus, as verdades do Evangelho, pois o Evangelho de Deus é o poder para a salvação de todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo e decidem tomar uma vida praticante pela fé em Jesus Cristo e na sua palavra, serão salvos e viverão uma vida santificada, livre da culpa do pecado, livre das prisões do pecado e também da futura ira de Deus. Eles terão uma vida de salvação, salvação em Cristo. Só Ele pode salvar um pecador perdido que necessita da graça de Deus mediante Jesus Cristo para ser salvo. E louvado seja Deus, que nessa tarde quero compartilhar mais uma palavra de Deus, mais uma palavra que sai da boca de Deus, a palavra que transforma, a palavra que liberta e salva. Louvado seja Deus. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55, no versículo 6, a partir do versículo 6, vai nos dizer: buscai ao Senhor
enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, e o homem injusto os seus pensamentos, e retorne ao Senhor. E Ele terá misericórdia dele. E para o nosso Deus, porque Ele é abundante em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Deus faz um convite a todos os pecadores perdidos, para que deixem os seus maus caminhos, os seus maus pensamentos e volte para o Senhor. Porque o Senhor é bondoso, é misericordioso em perdoar. A Bíblia nos orienta que todos nós devemos deixar os nossos maus caminhos, os nossos maus pensamentos, e se inclinar e se voltar ao Senhor. Porque chegará o tempo que não haverá mais tempo. Chegará o tempo que a porta da graça irá se fechar. Chegará o tempo que não dará mais tempo das pessoas decidirem se querem ser salvas ou não. Chegará o tempo que tudo ficará mais difícil. Como assim? Já está. Ainda pior. Mas Deus nos faz um convite para nós buscarmos ao Senhor enquanto Ele está perto. Enquanto temos a graça de Deus ao nosso favor, enquanto está disponível para eu e você decidir se queremos ser salvos da futura ira de Deus que virá sobre a terra ou não. Deus faz esse convite a mim e também a vós. Um convite que não haverá melhor convite do que esse para mim e para vós, para todos aqueles que almejam ou desejem a salvação eterna. Louvado seja Deus. Deus fala que a porta da graça irá se fechar. A porta da graça é Jesus Cristo. Ele é a porta estreita. Ele é o caminho apertado.
que nós, quando decidimos aceitá-lo, e Ele ser o nosso senhorio nas nossas vidas, Ele ser quem governa o nosso ser, mediante o Espírito Santo, nós seremos salvos. Mas quando nós o rejeitamos, nós não damos crédito nas verdades de Deus, nós preferimos ouvir as vozes que provêm da mentira, as vozes que provêm do engano, as vozes das religiões. Nós acarretaremos para nós somente perdição. Porque Jesus Cristo veio trazer nessa terra a libertação, porque todos nós estávamos aprisionados sobre a garra de Satanás. Jesus, o Filho de Deus, pagou um preço altíssimo, e esse preço foi com seu sangue na cruz. Ele se fez na cruz, ali se doou por causa do pecado de muitos. Amém. E cumpriu a redenção. Ele pagou o resgate, porque estávamos aprisionados, estávamos condenados sob o império do mal. Mas a Bíblia nos diz desde o jardim do Éden, todos pecaram por causa de Adão. Nascemos sobre o pecado. E a Bíblia nos diz que todos pecaram, que todos estão destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção. E todos os homens que vivem uma vida sem reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor, está sob o domínio do pecado. E o pecado gera morte espiritual.
Mas Jesus se manifestou mediante a graça de Deus e morreu na cruz. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado e hoje está como mediador entre Deus e os homens da terra. Se todos aqueles que não reconhecem o senhorio de Cristo na sua vida, está debaixo da lei do pecado, estão mortos espiritualmente para Deus. Mas Jesus Cristo é vida. Em Jesus Cristo, o homem tem vida espiritual com Deus. Fora de Jesus, não há salvação. Fora de Jesus Cristo, só há condenação. Deus julgará todos os homens através do seu Filho Jesus Cristo. E assim se faz necessário o homem se atentar às verdades de Deus, que pede a todo instante para o homem buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Mas muitos não dão ouvidos. Muitos buscam homens, muitos buscam as coisas materiais, muitos buscam as riquezas dessa terra, muitos buscam tudo, menos Jesus Cristo. E se olharmos para a palavra de Deus, nós podemos contemplar. E quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Precisamos ser amigo de Deus. Para ser amigo de Deus, é necessário receber o Filho. Porque muitos dizem que tem a Deus. Muitos dizem que temem a Deus. Muitos professam o nome de Deus, mas não obedecem ao Filho. Não obedecem os mandamentos do Filho. Não obedecem as ordenanças do Filho. E Jesus disse: quem tem o Pai e quem não tem a Ele, não é filho de Deus. É criatura de Deus. Para sermos filhos, perante a graça de Deus, temos que obedecer. Temos que ter uma fé obediente. Quando Deus fala para o homem buscar a Ele, enquanto se pode achar, Deus está falando: me busque a mim. Me busque a mim, que eu sou eterno. E mais cedo ou mais tarde, eu chamarei a senha de cada um. O homem até então, sem conhecer Jesus Cristo, ele é apenas morto espiritual. Mas temos a oportunidade de reinar com o Senhor uma vida eterna, uma vida que não terá fim junto a Deus. Mas é preciso se atentar para o chamado do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação.
para a salvação de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. A Bíblia não é poder para a salvação daqueles que não creem, porque não podemos agradar a Deus sem fé, sem a fé obediente, sem a fé praticada, uma nova vida, uma vida no Espírito, um novo caráter, um novo falar, uma vida transformada. Só isso conseguiremos através de Jesus Cristo, quando abraçamos a fé e nela colocamos a nossa vida, praticando. Louvado seja Deus. O Evangelho nos diz, lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que o homem está ordenado a morrer uma única vez. Depois segue-se o juízo. A morte física chegará para todos, a não ser para aqueles que têm suas vidas guardadas no Senhor Jesus, e Jesus reinar ainda hoje sobre as nuvens. Deus pode chamar a minha voz ainda hoje. Como é que está a sua vida com Jesus Cristo? Como é que está a sua vida com o Rei? Porque Jesus Cristo é Rei. Responda para você mesmo. Deus pode chamar a mim, a voz que me ouves ainda hoje. Aonde parará a sua alma? Aonde? Pois Jesus nos diz que há um céu e também há um inferno, aonde aqueles se partirem ainda hoje sem Jesus Cristo estarão. Não é difícil de responder essa pergunta, se olharmos para a Bíblia. Mas para muitos dizem que o inferno é aqui. O inferno não é aqui. Jesus, o Filho de Deus, foi quem mais pregou e advertiu em relação ao inferno. O inferno é real, assim como também esse céu. Mas para isso é preciso decidir acerca da salvação, se queremos ou não ser salvos. A Bíblia nos diz que só há dois caminhos. Um leva à salvação junto a Deus, e o outro leva à perdição, ao inferno. Louvado seja Deus. E após a morte, não dá para o homem fazer mais nada. Depois da morte física,
de nada pode fazer o homem, ainda que muitos venham crer na sua religião. Religião não salva ninguém. Religião nenhuma salva. A religião só ata fardos nas costas das pessoas. Denominação nenhuma salva. Nenhuma denominação salva. O que salva é Jesus Cristo. Jesus falou: quem quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Jesus mandou seguir a Ele, mas muitos preferem seguir a homens. Acham que o homem vai resolver, acham que o homem vai dar salvação. Muitos preferem seguir placas de denominação. Placa nenhuma salva. O que salva é somente Jesus Cristo. Somente Jesus. Aquele que morreu por mim e por você. Aquele que perdoa pecados. Deus nos ordena que nós buscássemos a Ele enquanto há tempo, que as suas misericórdias estão disponíveis a nos aceitarmos, para perdoar os nossos pecados e ter uma vida com Ele. Somente Jesus Cristo pode perdoar pecados. Só Jesus. Ninguém mais pode perdoar pecados. Só Jesus Cristo. O homem não pode perdoar pecados. Nenhum homem pode perdoar pecados. Só Jesus Cristo, Deus deixou para nos perdoar, para pagar os nossos pecados. É preciso se atentar para a palavra de Deus, se arrepender dos nossos pecados, e se converter ao Senhor, assim como o Senhor nos pede, porque não sabemos o dia, a hora que Deus pode chamar a nossa senha. É preciso ter nossos pecados perdoados, e Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. É preciso ter uma vida com Deus mediante Jesus Cristo pela fé. É preciso o homem deixar os seus maus caminhos, seus maus pensamentos, e se converter ao Senhor. Só o Senhor tem palavra de vida eterna, pois a sua palavra é que liberta. A sua palavra liberta o homem da escravidão do pecado.
e nos coloca perdoados num relacionamento fiel e sincero diante de Deus. Mas muitos preferem um evangelho fabricado aqui na terra, um evangelho que não liberta e que também não salva. Muitos preferem o evangelho da perdição eterna, porque maldito é todos aqueles que pregam um evangelho fora de Jesus Cristo. Assim diz a palavra de Deus. Seja anátema, seja maldito todos aqueles que pregam um evangelho fora o evangelho de Jesus Cristo. Mas muitos rejeitam. Muitos não querem saber de Jesus. Mas a ordenança que eu tenho é para anunciar. Anunciar as verdades de Deus. Anunciar que existe sim um céu e um inferno, e que mais cedo, mais tarde, todos vão partir dessa terra para herdar ou o céu ou o inferno. Mas muitos brincam, muitos viram a cara, muitos não se atentam para a verdade de Deus. Mas esse dia vai chegar. Felizes são todos aqueles que aceitam o chamado do Evangelho para se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor, enquanto há tempo. Bem-aventurados são aqueles que ouvem e decidem praticar a palavra de Deus. Este mundo não tem nada de bom, de eternidade para nos oferecer, mas Jesus tem. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Louvado seja Deus. João Batista pregava no deserto: arrependei-vos dos vossos pecados e se convertei ao Senhor. A mensagem de Jesus Cristo, a primeira mensagem de Jesus Cristo também foi: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. O Evangelho não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Somente os pregadores do falso evangelho mudam. Os pastores mudam. Os pregadores mudam. Os falsos ministros também mudam. Mas a mensagem do Evangelho é: arrependei-vos e se convertei-vos dos seus maus caminhos, dos seus maus pensamentos, para que vós tenham a graça de Deus mediante Jesus Cristo em vossas vidas. A partir do momento que eu ouço a palavra de Deus,
Eu dou crédito na palavra de Deus. Eu creio, entendendo com todo o meu entendimento, que eu sou também pecador perdido e necessito da graça de Deus, mediante Jesus Cristo, para ser salvo. Eu me arrependo do meu pecado e decido de todo o coração, de todo o entendimento, confessá-lo através da minha boca, da minha conduta, da minha prática dia a dia. Eu serei salvo e viverei uma vida mediante Jesus Cristo e a sua palavra, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento de pecado, não tem como o homem obter o perdão dos seus pecados, pois homem nenhum perdoa pecados. Não adianta eu crer nas religiões, eu crer o que a religião fala, eu crer que após uma morte terrena, alguém me pede para fazer uma missa de sétimo dia, que Deus me tirará do purgatório. Qual purgatório? Não tem purgatório na Bíblia. Tudo heresia dos falsos profetas, dos filhos do diabo. Essa é a mensagem genuína. A mensagem que todo homem é preciso saber para se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor. Sem perdão de pecados, mediante Jesus Cristo, não há salvação. Jesus Cristo é o único. Jesus Cristo é o caminho. É o caminho que leva à salvação eterna. Jesus Cristo é o caminho que nos dá a salvação eterna. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus, salvos. Jesus nos diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e também a vida. E ninguém vai até Deus a não ser por mim. E queremos ir até Deus somente pela fé, através de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, só seremos levados, após a morte, à perdição eterna. Chegando-se no dia do juízo final, rejeitado pelo Senhor Jesus e lançado ao lago de fogo e enxofre, ao inferno. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus por essa oportunidade que ainda temos de anunciar a palavra de Deus, de anunciar as verdades de Deus, porque
Quem liberta é somente Jesus Cristo, mas com a verdade. Porque Jesus nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus.